Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, prontinho. Estamos de volta. Olha a gente aqui de novo. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril de 2025. E aí, tudo bem contigo? Tá na hora de pulsar e espalhar a harmonia por aí. É que, como as ondas do rádio, o bem viver se espalha, leve, forte e sempre presente. Eu sou Daniel Lamire e te acompanho nessa nossa sintonia fina, juntando as pessoas e todas as formas de vida da natureza. Hoje, por exemplo, a gente pega carona nos alertas feitos pelas comunidades pesqueiras. Tem também alerta científico, tá? Mas calma, não vivemos apenas de alerta, né? Tem também prosas boas na área de cinema e teatro e uma iniciativa bem interessante pela verdade, memória e justiça. Bora entender um pouco mais sobre isso? Confere então com as manchetes do dia. Marés instáveis, peixes escassos. Pescadores e pescadoras lidam há décadas com impactos da crise climática. Pesquisa da Fiocruz avalia efeitos tóxicos de poluentes em gestantes e na formação de bebês. Ator Marcos Pigossi comenta a interpretação de personagem no filme Maré Alta. Senado lança livros gratuitos sobre memória da ditadura militar. Ator Babu Santana fala com a gente sobre identidade, arte e resistência. E como a gente sabe, né? Essa aqui foi só uma prévia, tá? Tem essas e muito mais, então bora nessa conferir a edição completa que tá só no início. E vamos iniciar o programa destacando os oceanos. Eles são essenciais para a vida no planeta, regulando o clima e abrigando uma imensa biodiversidade. São deles também que milhões de pessoas em todo o planeta garantem o seu sustento. Enfim, em resumo aqui, né? São dessas águas que precisamos também para sobreviver enquanto espécie. Mas apesar de tudo isso, os ecossistemas marinhos seguem ameaçados pelos impactos das mudanças climáticas. E há décadas, os povos do mar lidam com sinais de alteração, como marés instáveis e peixes escassos. Um relatório indica que 97% das comunidades pesqueiras avaliadas sofrem consequências das mudanças climáticas. Com a reportagem que vamos ouvir, temos que destacar também os impactos culturais que estão sendo acentuados ano a ano. O saber da pesca tradicional, por exemplo, está baseado em práticas e experiências milenares. Será que temos a dimensão dessas perdas? Quais são os alertas diante de toda essa riqueza natural e cultural ameaçada? Vamos saber mais na reportagem. Até o início dos anos 2000, os pescadores da Ilha Cardoso, no litoral sul do estado de São Paulo, sabiam que a maré cheia viria no inverno, entre os meses de julho e agosto. Hoje, ela pode surpreendê-los a qualquer momento. É o que conta Jorge Antônio Cardoso, morador da comunidade Caiçara, em Ceada da Baleia, no município de Cananéia, da Ilha Cardoso. Eu acho que o maior impacto que a gente vem sentindo aí nos últimos 10 anos, eu acredito, seja a falta de previsibilidade da chegada da tainha por conta da mudança climática. Antigamente era mais fácil de ser percebido o tamanho dos peixes que chegavam, né? Tinha uma sequência de peixes diferentes por tamanho que a gente conseguia prever quando chegava o cardume maior, por exemplo. E hoje em dia a gente não consegue prever mais. Cardoso observa as mudanças há pelo menos 15 anos. A instabilidade das águas do mar está entre os 3 impactos da crise climática mais relatados por comunidades de pescadores. A conclusão consta no relatório de conflitos socioambientais e violações de direitos humanos em comunidades pesqueiras no Brasil, lançado nesta terça-feira. Organizada pelo Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, a pesquisa foi realizada em 16 estados brasileiros. Os dados revelam que mais de 97% das 450 comunidades pesqueiras participantes sentem os impactos da mudança do clima. Além da instabilidade nas marés, o aumento da temperatura e a redução da variedade de espécies de pescados estão entre os principais impactos relatados.
As marés mais cheias e em datas inesperadas também mexem com a rotina dos pescadores de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco. Por lá, a pescadora Helena do Nascimento, conhecida como Leninha, não sabe dizer a data em que as alterações começaram, mas garante que foi há muito tempo. Faz muito tempo, né? Faz bastante tempo. A gente tem essa maré grande 2 vezes no ano, que agora tem 2 agora, e 2 em agosto, que é 2 no começo de março. É uma no começo de março, uma no fim, e uma no começo de agosto e uma no fim de agosto. A gente tem essas marelas grandes. Mas só que durante o ano também tem algumas marelas bêbadas, doidas, né? Que é muito grande, muito alta a maré, aí a gente fica difícil de entender. Para quem vive do mar, as marés são como guias. Elas indicam o melhor lugar para pescar ou a espécie de peixe mais abundante. Com a maré alta e o mangue muito alagado, Leninha não consegue trabalhar na pesca do aratu, espécie de caranguejo que até 2020 garantiu o sustento da família. Mas nos dias de maré baixa, ela nem sempre encontra a quantidade que esperava. A pescadora avalia que a instabilidade das marés, somadas ao aumento da temperatura da água, reduziu a oferta de crustáceos. Para complementar os ganhos, ela conta com o auxílio do governo federal. Hoje está bem difícil para poder sustentar a nossa família se for pescando. Muito difícil mesmo, porque a gente não tira a renda não. Porque como que a gente vai fazer numa coisa que a gente trabalhava um dia, a gente tirava 4 quilos, 5 quilos, hoje a gente tem que ir 3, 4 dias para poder pegar 1 quilo. Com a escassez, os pescadores precisam navegar longas distâncias para encontrar o pescado. É o caso de Rita de Cássia da Silva Costa, moradora de Macaú, no Rio Grande do Norte, pescadora desde os 7 anos. Hoje, aos 45, ela lamenta a baixa oferta de mariscos. Da diminuição do pescado, a gente tem que ir para mais longe, né, arriscando as nossas vidas, né, não temos mais como pescar mais próximo, cada vez mais longe, né. 5 anos atrás, né, eu pegava, ia para a captura do marisco, eu pegava 20 quilos, né, 20, 30 quilos, só eu, a minha pessoa. Hoje eu estou indo para o marisco, e só consigo coletar 5 quilos. Ainda que a queda na quantidade de pescado tenha se acentuado a partir de 2020, a pescadora observa as mudanças na oferta de frutos do mar há pelo menos 10 anos. Além da quantidade, a mudança do clima alterou não só a quantidade disponível, mas o momento de colheita dos pescados, principalmente da tainha. Na região da Ilha do Cardoso, as safras desse peixe, comum nas redes dos pescadores, costumava aparecer com a chegada das frentes frias no inverno, mas agora o fluxo mudou. Como relata Henrique Quefalas, coordenador do Instituto Linha d'Água, que acompanha as comunidades costeiras do litoral sul do Rio ao norte do Paraná, passando por São Paulo. As comunidades têm percebido o atraso do início dessa safra, a diminuição da intensidade de chegada desse pescado nos seus territórios. De acordo com Quefalas, os pescadores percebem as mudanças nos ciclos da natureza há pelo menos 20 anos. Em alguns casos, até 30 anos, as comunidades já relatam a percepção de mudanças em ciclos, que eles tinham uma compreensão quase que secular desses ciclos e que eles estavam sendo modificados. Entre os pescadores ouvidos na pesquisa do CPP, Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, 79% disseram sofrer com a descaracterização da cultura tradicional pesqueira. Nos diálogos com as comunidades, Quefalas se depara com esse lamento. E essas comunidades têm relatado a dificuldade de compreender como essas mudanças vão alterando aqueles conhecimentos tradicionalmente construídos, né? Foram passados de gerações e gerações, agora com essas mudanças muito abruptas, muito bruscas. Para Quefalas, as comunidades de pescadores são como sentinelas da crise climática. Ele indica que os conhecimentos tradicionais dessas populações devem servir de guia para lidar com a crise climática. No relatório, o CPP informa que a percepção dos efeitos das mudanças climáticas, por ser subjetiva, pode ter origens diversas. Leninha, por exemplo, que você ouviu no início da reportagem, ensinou aos 4 filhos, 2 moças e 2 rapazes, o ofício da pesca. Todos eles vieram do mar. Um dos rapazes é jangadeiro, conduzindo turistas aos lugares mais bonitos daquela região. Os outros pescam, assim como a mãe. Na comunidade Maracaípe, Leninha lidera uma associação de mulheres pescadoras. Juntas, estão coletando sementes para fazer o replantio de espécies do mangue, que está devastado.
Eu acho que a gente, como pescador, a gente pode cuidar melhor das reservas do mangue para poder diminuir. A gente pode replantar para ver se diminui a pintura da água. O plantio da associação deve acontecer nos próximos dias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler, locução Letícia Holanda. Bom, um desafio entre tantos a partir da reportagem que ouvimos é a crescente contaminação das águas no planeta. Há uma falsa sensação de que, ao jogar lixo e demais rejeitos no mar, estaríamos nos livrando dessa poluição. Só que não, né, minha gente? Temos que lembrar que a contaminação das águas seria como um eco que volta pra gente. O que jogamos nos rios, mares e lençóis freáticos retorna em forma de desequilíbrio ambiental e doenças. Algumas vezes essa poluição retorna literalmente para dentro do nosso corpo. E vamos falar um pouco mais sobre a contaminação das águas no nosso planeta como um todo. Você já parou para pensar que algumas dessas ameaças podem estar invisíveis ao nosso olhar? Apesar da gente não ver, sabemos que não estamos livres dos seus efeitos, né? O que respiramos, o que bebemos, o que consumimos, pequenas exposições diárias podem ter grandes impactos na saúde. Isso principalmente nas fases mais delicadas da vida, como a gestação e a infância. E um estudo da Fiocruz traz novas evidências sobre a relação entre poluentes presentes no nosso dia a dia e danos à saúde. Os problemas incluem riscos para o desenvolvimento neurológico e até impactos emocionais. Como é que essas substâncias chegam até nós? E quais são as consequências que podemos enfrentar no longo prazo? A seguir, você confere essa investigação científica e os desafios que ela aponta para a sociedade. A reportagem é de Nara Lacerda com locução de Thalita Pires. Um grupo de pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz passou a avaliar estudos já publicados até agora sobre possíveis efeitos da exposição precoce a alguns poluentes comuns no dia a dia. E o conteúdo assusta. De acordo com os especialistas da Fiocruz, existe a possibilidade de riscos significativos para gestantes, bebês e crianças. A revisão científica avaliou substâncias que estão na categoria POPs, que são os poluentes orgânicos persistentes. Na prática, 2 deles foram apontados como causadores desses problemas. Um é chamado de PCB e o outro de PFA. Os PCBs estão presentes em alguns equipamentos elétricos, sistemas hidráulicos, transformadores e capacitores, por exemplo. Já os PFAs são associados a substâncias químicas de atividades industriais, espumas de combate a incêndio e até revestimentos antiaderentes de panelas. Segundo o artigo, apesar de serem alvos de restrição desde a década de 1960 em diversos países, ainda podem ser encontrados em produtos, no meio ambiente e até na comida. Eles foram detectados, por exemplo, na água, em produtos lácteos, tintas, prédios antigos e embalagens. A exposição a essas substâncias, mesmo em baixas concentrações, levanta sérias preocupações, especialmente durante os períodos críticos do desenvolvimento. O artigo dos pesquisadores aponta que PCBs e PFAs podem interferir no sistema nervoso central. Também há indícios de possíveis danos ao sistema endócrino, risco de neuroinflamação e estresse oxidativo, quando o corpo reduz a capacidade de neutralizar resíduos. Na análise dos estudos existentes sobre o tema, o artigo encontrou, inclusive, pesquisas que demonstram efeitos psicológicos e comportamentais, como ansiedade e depressão. No primeiro ano de vida, a exposição tem sido associada a sintomas de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e alterações em habilidades cognitivas. Para bebês, os riscos ocorrem desde a gestação, já que as PFAs podem atravessar a barreira placentária e impactar a produção do chamado hormônio tireoidiano fetal. O artigo avalia que, apesar das investigações já existentes sobre os efeitos dessas substâncias, o conhecimento científico ainda tem lacunas na área. A maioria dos estudos sobre PFAs se concentra em compostos mais antigos, e há uma falta significativa de compreensão sobre os efeitos deles de cadeia curta, que são mais solúveis. Além disso, boa parte das pesquisas avalia a toxicidade de substâncias isoladas, mas ainda se sabe pouco sobre os da exposição a múltiplos produtos. A revisão do grupo da Fiocruz
tem o objetivo de compilar o conhecimento produzido pela ciência sobre o tema para realizar uma nova pesquisa, mais ampla. O estudo já está em fase inicial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Thalita Pires. Bom, uma coisa já sabemos, a poluição não é um problema distante, ela está mais próxima do que imaginamos. Os produtos que usamos, os alimentos que consumimos, os resíduos que descartamos, tudo isso faz parte de um ciclo. Temos que fazer a nossa parte para evitar mais poluição no dia a dia, mas as coisas não param por aí, né? Lutar e exigir um modelo de sociedade menos destruidor também é crucial. E isso, obviamente, passa por uma superação do capitalismo e suas formas vorazes de consumo. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E chegou agora aquele momento. Qual? Com um recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. É que estamos em rede, minha gente. Sou eu, é você e são muitas outras pessoas pelo nosso Brasilzão. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o país. São emissoras espalhadas em todas as regiões que recebem e compartilham as nossas edições diárias. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todos e todas que fazem essa articulação acontecer. E o que é bom pode ficar ainda melhor. É que essa rede pode crescer. Você, por exemplo, faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso é só se cadastrar no nosso site. O passo a passo é bem simples, tá? Entra agora em brasildefato.com.br e procura a seção Rádio Agência. Chegando lá, você clica no link Seja Parceiro. Depois é só preencher um formulário e tá tudo pronto. Ah, mas espera aí, a gente também não pode esquecer das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Bom, eu acho que você já percebeu nos últimos dias, né? O nosso amigo Lucas Salum segue curtindo suas merecidas férias. Eu trago aqui uma informação que já ele tá de volta, tá? Só que nesse embalo, enquanto temos as férias de Lucas Salum, o nosso amigo Afonso Bezerra segue aí com o Conversa Bem Viver. E no papo de hoje ele adentra temas como pertencimento e migração. São questões que estão presentes no filme Maré Alta. Bora ouvir agora. E a gente recebe hoje no Conversa Bem Viver o ator Marco Pigossi. Ele acaba de estrear aqui no Brasil o filme Maré Alta, gente, que traz, olha, temas diversos, profundos, emocionantes e sensíveis. Dá pra gente aí, ó, refletir sobre trabalho, sobre migração, mas também sobre identidade, né, pertencimento, solidão, sair do seu território, se descobrir em outro lugar. O filme tem várias camadas para fazer a gente se emocionar. E ninguém melhor do que o próprio personagem aí, o ator que faz o personagem principal, para conversar com a gente aqui, que é o Marco Pigossi. Seja muito bem-vindo, querido, para essa Conversa Bem Viver. Obrigado, Afonso. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Primeiro vamos falar sobre o Lourenço, né, que decide sair do Brasil, vai enfrentar novos lugares, novas fronteiras nos Estados Unidos. Como é que foi pensar esse personagem, construí-lo? Pois é, o Lourenço ele vai para os Estados Unidos tentando escapar, né, de uma família conservadora, de um pensamento religioso, né, nesse lugar.
E ele vai tentar se encontrar, né? Se existir por inteiro, né? Ele sai de um país, de uma cidade, de uma família que não soube acolhê-lo, né? Que não soube amá-lo do jeito que ele é, que não soube enxergá-lo da maneira que ele era. E para ele, né? O filme fala muito sobre isso também, né? Do sonho americano, né? O quão quebrado ele é, né? O quão, na verdade, ele não existe, né? É uma coisa que uma ideia que se vende, mas que na prática ela é muito diferente, né? Existe uma dificuldade, né, de todo imigrante que encontra de você existir numa outra cultura, numa outra língua, né, de quem você é e buscar dentro desse lugar de não pertencimento a sua família, né, as suas pessoas, né, a sua comunidade, né, eu falo mesmo isso, é um filme sobre pertencimento mesmo, sobre pertencer a alguma cidade, a algum país, né, no caso imigrante, pertencer a uma comunidade, pertencer a alguma pessoa, e ultimamente, o mais importante, que eu acho que é a grande beleza do arco do personagem, é pertencer a si mesmo. Claro, com certeza. Nos trechos que consegui assistir do filme, né, deu para perceber um pouco no comportamento, no trejeito do corpo, algo muito de tenso, né, de incerto, de tentar se recolocar, né? Como foi pensar essa postura mesmo corporal de um personagem que está em trânsito, né, que está atravessando uma mudança na vida? Exatamente, ele está nesse momento, né? É um momento que eu acho que muita gente se identifica nesse sentido, né? É um momento que a gente não. É um momento da vida onde a gente não sabe exatamente para onde ir, mas a gente sabe que a gente não vai voltar, não pode voltar, né? E tem várias semelhanças com esse momento, né? Eu acho que durante a pandemia, quando o Marco estava escrevendo esse roteiro, era um momento que estava todo mundo nesse lugar. O que vai acontecer, ninguém sabe, mas não sei se a gente volta a ser o que era. Existe uma semelhança com o se assumir, né, como um homem gay no mundo. Você não sabe como você vai ser aceito, o que vai acontecer com a sua vida, mas você também sabe que não dá mais para voltar atrás. E a própria questão da imigração nesse sentido. Esse personagem foi um desafio muito grande para mim, assim, como ator, né? Porque é um personagem realmente muito contido, é um personagem muito interiorizado, né? Tem semelhanças minhas aí que eu passei, né, como marco mesmo na vida, né, essa questão da imigração é um momento bastante solitário, assim, né, eu lembro quando eu vim para cá, assim, tinha dias que eu deitava na cama e pensava, caramba, não falei com ninguém hoje, né, a não ser pedir um café ou uma comida ou falar com as pessoas que você conhece no Brasil, mas tem esse estado, né, de você estar você consigo mesmo durante muito tempo, né? Então, o Lourenço, diferente de mim nesse sentido, ele traz toda uma contenção, né, uma tensão mesmo, né? Ele tá e para mim é um desafio muito grande, porque a gente vem de uma escola brasileira, né, de atuação, assim, uma escola da telenovela, onde os sentimentos, as emoções são muito exacerbadas, né, são para fora. É um espelho do que a gente é mesmo, né, nesse sentido. E o Lourenço, ele tá tentando se entender numa sociedade que é muito mais contida, né, numa sociedade que é muito mais contida mesmo, né, interiorizada, assim, nesse sentido. Então ele tá tentando se entender, é um personagem tímido, né, ele tá descobrindo o mundo, ele não tem muitas ferramentas para lidar com o que está acontecendo. Então foi um trabalho de composição em vários sentidos, assim, claro, corporal, né, de trazer esse corpo mais tímido, esse ombro mais para baixo, essa voz, né, mais baixa, o pouco sorriso, né, uma coisa, até a coisa da emoção mesmo, né, ela é muito mais contida, é aquela lágrima que vem para o olho, mas engole, né, que não dá para mostrar emoções assim. Então, foi um processo muito interessante. O Marco é um ótimo diretor de atores. Para ele, sempre o foco no humano, né, no material humano, no personagem, no ator, muito mais do que planos muito incríveis, né, do que para ele o humano vem muito à frente assim da técnica, né. E aí antes de começar a filmar, eu fui para uma cidadezinha aqui na Califórnia chamada Idlewild, que é uma cidadezinha na montanha, assim, bem isolada, bem reclusa, e aí deixei meu telefone, deixei computador, deixei tudo por uma semana para entrar nesse lugar de estar você com você mesmo, sabe? Esse silêncio externo, mas essa multidão de vozes internas, né, na cabeça. Tem a vibe do Lourenço ali já, né? Exato, Cara, um tema que a gente não pode deixar de falar quando trata dessa questão da imigração é o contexto atual da política, né?
que envolve o mundo, né, sobretudo os Estados Unidos, aí, com a ascensão do Trump e tal, com restrições severas à imigração. De que forma você acha que o filme pode trazer mais empatia, né, em relação a essa situação das pessoas que estão em trânsito no mundo, né? Pois é, eu falo muito isso, né? Eu me repito, mas eu acho que é importante a gente entender isso, né? Essa é a potência do cinema, essa é a função de qualquer manifestação artística, mas principalmente do cinema, né? É criar esse senso de empatia, realmente. O cinema, ele permite a gente se colocar no lugar do personagem. Ele permite a gente sentir exatamente o que o personagem está sentindo, né? Então, quando a gente lê tantas milhares de pessoas desapareceram durante a ditadura. É claro que isso é chocante. Quando a gente lê, a gente fala, nossa, que coisa horrível. Mas a gente não sente exatamente o que aquela família está sentindo. Quando a gente assiste o Ainda Estou Aqui, né, a gente entra naquela família, a gente sente aquele buraco, aquela falta de resposta, né, é muito poderoso isso. É a mesma coisa com o Lourenço, né? A gente vê que tem uma política migratória muito violenta aqui nos Estados Unidos, muito, né, agressiva nesse sentido, mas a gente não consegue exatamente sentir o que as pessoas sentem, né? O que um imigrante que está sendo deportado, ou que está passando por uma situação como essa, consegue sentir. E o Maré Alta vem muito nesse sentido, né? Mostrar, fazer com que o público sinta esse isolamento, sinta essa insegurança, sinta essa sensação de não pertencimento, essa sensação de pedir licença por existir, né? Simplesmente por estar ali, por querer alguma coisa melhor para você. Então, a ideia mesmo, né, do filme e do cinema em geral é trazer esse senso simpático e a partir daí mudar a nossa postura com o próximo, né? Quando você conhece algum imigrante ou vê algum imigrante, é você se colocar no lugar dele e talvez mudar suas atitudes em relação a isso, mudar seu pensamento em relação a isso e trazer um pouco mais de sensibilidade, né, com o tema. E quando a gente fala da imigração, um tema muito próximo ali, bem vizinho, é a questão da identidade, né, do lugar que você pertence. E você registrou logo no início que o Lourenço estava bem desconfortável no lugar de origem dele, né, não se sentia bem e vai tentar se encontrar em outro lugar, né? Como é que você vê essa questão fluida hoje do mundo, né? A dificuldade da gente se enquadrar no lugar, da gente buscar diante de tanta violência, né, de tanta rejeição, tanto preconceito, muitas vezes, assim, como fortalecer a nossa identidade, né, como a gente se descobrir, né, se reconectar diante de tanto medo, insegurança, né, se preservando aí desses ataques que vêm. Como é que você percebe, assim, a semelhança do que o Lourenço passa com o que várias pessoas no mundo também passam, né? Pois é, existe um termo legal, né? Um termo, a lei, né, que diz quando você aplica para um visto, para uma cidadania, para uma residência, quer que seja, onde quer que seja, o termo legal para isso é alien. Você já é considerado um alien. Um alien é um objeto, né, uma pessoa, um externo, né, um ser externo, um ser que não pertence. A partir daí, desenvolve-se um monte de outras questões, né? A gente mesmo vê no filme, ele falando, não, eu sou contador, eu sou formado, eu tenho um curso técnico no Brasil. E não vale nada, né, nesse país. É como se ele não tivesse nada. Então são coisas que vão tirando a sua identidade, né? Vão tirando o que você é. Eles vão invalidando você como pessoa, quem você é, a sua própria identidade. E a partir daí você tem que reconstruir isso, né? É um processo complexo, não é mesmo, né? Até para mim, assim, Marco, é claro que eu cheio de privilégios, né? Mas nesse sentido também, né? A minha carreira... Eu tenho uma carreira no Brasil estabilizada, já uma carreira de quase 16 anos, mas ela não necessariamente traduz aqui, né? Eu falar para um produtor de cinema aqui que eu fiz 14, 13 telenovelas, isso não significa nada, né? Então também pode ser qualquer profissão, um médico, um advogado. Quando você imigra nesse lugar, até você validar a sua profissão, quem você é, isso demora um processo. Então, quando você vem, eles te tiram, né, a sua própria identidade, te limpam, né, nesse sentido, invalidam qualquer coisa que você tenha feito. Então, é um processo complexo, sim, realmente, de se reestruturar, de se reentender. Para mim, Maré Alta é um grito de liberdade e de amor. Eu falei isso já, mas é assim que a gente responde à situação social nesse momento, né? A gente está falando de um governo extremamente opressor, violento, né? E a resposta para a opressão é liberdade, né? A gente está falando de medo, uma política de medo, né? E para mim o oposto de medo é amor, né? Então
são duas coisas que esse filme traz muito para a tela. E foi muito bonito ver a reação das pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, quando o filme ficou em cartaz, entendendo, né, essa posição do imigrante e se compadecendo com isso, e tentando entender, né, um pouco melhor o que é estar nesse lugar, né? E tem uma questão também que o Lourenço, né, já trazendo outra questão também, ele tá dentro de uma outra camada também da história, claro que tá tudo se dialogando ali, fervendo, né, na história, na trama, mas ele é um homem gay, né, que se relaciona, tá com outras pessoas também. Como é que você vê essa abordagem do filme a respeito dessa representatividade também dentro dessa camada da história, né? Pois é, o Lourenço ele acaba num lugar chamado Provincetown, uma cidade no Massachusetts, que é uma cidade conhecida como a Mecca Queer, né? Que é uma cidade muito interessante, assim. Foi um processo muito interessante quando eu conheci, que é a primeira vez que eu senti isso na minha vida, assim, que a gente é maioria ao invés de ser minoria. Isso é um sentimento muito poderoso, né? Parece bobo, assim, mas é muito interessante, porque quando você passa uma vida se vendo como minoria, né? Como o diferente, né? O não tradicional, você vai para um lugar onde você vira a maioria, isso te traz um senso de pertencimento muito interessante, um senso de comunidade muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida antes. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a se aprofundar nisso, você consegue ver que essa liberdade, ela não é a mesma para todos, né? As experiências dentro da nossa comunidade são diferentes para todos os corpos, né? A nossa comunidade é muito variada, é muito vasta, são muitas diferenças dentro da própria comunidade, né? Então o filme fala muito sobre isso, né? Que é o imigrante latino gay, o que é um homem preto hoje em dia na sociedade americana, né, com o racismo estrutural tão violento que existe. Então, a beleza para mim é isso desse filme, assim, eles são dois rapazes que não se sentem que pertencem àquela comunidade, por mais livre que ela seja. A gente ainda está falando de uma comunidade cis, uma comunidade branca, uma comunidade com um nível financeiro elevado, e esses dois corpos, eles não sentem que eles não pertencem por diferentes razões, né? Um como imigrante latino, um como um homem preto, que não se vê, né? Não vê os similares, né, ali. E dentro desse lugar de não pertencimento, eles se conectam, né? Isso cria uma vulnerabilidade que faz com que a gente se abra realmente para as pessoas, e dentro desse lugar eles se apaixonam e passam a pertencer um ao outro, mesmo que seja por 5 dias, né? O filme é um romance de 5 dias, assim. Então, existe, para mim, essa é a grande beleza, assim, né? Esse encontro de dois corpos que não sentem que pertencem, né? Mas seria o amor que os protege, no caso, né? Exatamente. É esse amor que parte dessa vulnerabilidade, principalmente quando a gente fala da própria comunidade hoje, né? Do amor líquido, né? Das relações rápidas, das relações carnais, sem afeto, né? A gente vive numa época de tecnologia, de encontro de aplicativo, é um cardápio, né? Você vai passando páginas, né, com fotos o que você se interessaria e o que você não se interessaria, mas é tudo no externo, né? O que é o interno? Quantas pessoas você passa a conhecê-las a partir de um lugar vulnerável, a partir de um lugar de troca, a partir de um lugar de afeto, né? Que eles encontram um no outro, que eu acho que é uma coisa que deve ser cada vez mais celebrada, né? Assim, o amor, a paciência, a empatia, a conexão, né? São valores que são muito pouco celebrados hoje em dia na sociedade, e eu acho que a ideia do Marco, assim, fazer esse filme foi exatamente encontrar essas e celebrar, né, essas características. Que maravilha. Gente, conversamos com o Marco Pigossi, que está aí em todas as salas de cinema, quase todas as salas de cinema do Brasil. Quase todas as salas. Queremos estar em todas, vamos assistir Maré Alta. Eu não sei se é uma coisa que o público sabe, mas é importante falar, né? O filme, ele depende muito da venda de ingresso, né? Conforme ele vai vendendo ingresso nas praças que ele já está, ele vai expandindo para outras cidades e para outros lugares. Então é muito importante falar que vão ao cinema, comprem um ingresso, assistam um filme, fazer com que o filme tenha uma vida, né, artística maior. Claro, circular, vamos ao cinema, né? Vamos ao cinema. Marco, obrigado, querido, por essa conversa sobre bem viver, né? Que foi maravilhosa aqui com a gente. Fica bem e até a próxima oportunidade. Obrigado vocês, um abraço. Seguimos com Bem Viver. Você está ouvindo o programa Bem Viver.
uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, a gente não cansa de dizer aquilo que gostamos, né? Concorda? Nesse embalo eu tenho aqui um exemplo. Não cansamos nunca de dizer que é um prazer imenso ter você aqui com a gente, acompanhando o nosso Bem Viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te deixar ainda mais conectado e conectada com o que realmente importa. Já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? É simples e rápido. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você fica sempre bem informado e informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. O assunto da gente agora é pela verdade, memória e justiça. E olhamos para o passado, sim, para escrever e reescrever tudo o que precisamos a cada novo dia. Até porque a memória é como um farol que ilumina o presente e protege o nosso futuro. E quando falamos da história do Brasil, lembrar também é resistir. Nesse sentido, a gente destaca que o Senado lançou 3 livros para ajudar a conhecer ainda mais o golpe militar de 1964. O material apresenta as consequências do golpe, trazendo à tona documentos, imagens e reflexões. Os 21 anos de 1964 a 1985 é um dos períodos mais sombrios do país. E qual é o impacto de resgatar a verdade histórica? Como é que a pesquisa acadêmica e o trabalho de jornalistas e historiadores ajudam a manter viva a democracia? Vamos saber mais na reportagem de Cristiane Sampaio com locução dela, Nara Lacerda. Marcando o aniversário de 61 anos do golpe que deu origem à ditadura civil-militar no Brasil, o Senado lançou 3 livros que exploram o tema a partir de lentes históricas. Um deles é 64 Anatomia da Crise, do cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos. O outro, intitulado 1964, visto e comentado pela Casa Branca, foi escrito pelo jornalista Marcos Sá Correia. Essas 2 obras são republicações editadas nas décadas de 1970 e 1980. Já a terceira, 1964, Imagens de um Golpe de Estado, é inédita. O livro foi organizado pela historiadora Heloísa Starling. Ela é coordenadora do projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória da Universidade Federal de Minas Gerais. O trabalho foi realizado em parceria com os pesquisadores Danilo Araújo Marques e Lívia de Sabaião. As publicações resultam de uma colaboração entre o Senado, por meio do CEDIT, o Conselho Editorial da Casa, e o projeto da UFMG. As obras foram lançadas durante um seminário que rememorou a história do regime ditatorial a partir de diferentes óticas. Todas elas, no entanto, têm um foco em comum: o combate ao legado dos governos autoritários. No evento, o presidente do CEDIT, senador Randolph Rodrigues, do PT, destacou a importância dos lançamentos. O melhor que podemos fazer pelo que foi o golpe de 64, o melhor que podemos fazer para lembrar o golpe de 64 e as suas consequências para a democracia é, em primeiro lugar, trazer o conhecimento para o acesso de todos. Então, a consequência disso direta não pode ser outra que não seja a publicação de livros. A cerimônia se converteu também em um palco de celebração da importância do trabalho desenvolvido por jornalistas, historiadores e outros pesquisadores, em especial os que tiveram seu registro negligenciado por agentes do Estado ou por outras fontes, como ocorreu no período da ditadura. Heloísa Starling frisou que a história tem uma função muito estratégica para a democracia. A história define um referencial que é concreto e que é rigoroso para a gente averiguar, investigar os acontecimentos que estão sendo relatados. A história indica qual é a relevância das evidências e como que a gente pode verificar um evento ocorrido no passado. É importante o historiador
para a democracia, porque ele deixa claro na praça pública, como esses jovens historiadores fizeram nesse livro, que o fato histórico não é invenção. Teve golpe. O golpe foi bom, o golpe foi ruim, são interpretações. Teve golpe, o fato histórico não é invenção. A pesquisadora disse ainda que o eventual desprezo pela verdade histórica causa abalos sísmicos na estrutura do regime democrático. Se os fatos forem manipulados e se a confiança na veracidade histórica for eliminada, o que acontece? As pessoas passam a acreditar naquilo que elas querem ouvir. As pessoas passam a acreditar naquilo que lhes parece ser mais conveniente em determinada circunstância. E aí tudo se resume a uma questão de opinião. Tudo se resume a qual é a melhor versão em curso. As consequências dessa postura são imediatas para a democracia. Se as linhas divisórias entre a verdade e a fraude ficarem distintas, não existe mais uma base factual para nós questionarmos o poder. O historiador, então, são um perigo para a tirania, para qualquer forma de tirania, vai dizer a pensadora Hannah Arendt, porque o trabalho deles se sustentou nesse livro numa única modalidade da verdade, que é a verdade factual. Significa, então, que eles estão fazendo, já roubaram meu livro, ostentação pública, reparem, de fatos, com as imagens, inclusive, que não podem ser modificados, nem pela vontade de quem ocupa o poder, nem podem ser demovidos, a não ser por mentiras cabais. João Francisco Paiva Avelino, neto do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura e personagem central do filme Ainda Estou Aqui, também participou do evento. Ele exaltou a importância da produção intelectual, artística e do trabalho educacional para a popularização da luta contra o legado de regimes autoritários. Avelino lembrou que o próprio longa-metragem, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2025, foi inspirado em um livro de memórias. É importante sempre reforçar que a luta é uma luta coletiva. Uma pena que o Randolfo não chegou ainda. Ele me convidou algumas semanas atrás para um evento lá no Amapá com os professores de História da Rede Pública do Amapá, onde foi feita uma exibição do filme e distribuíram os livros para os professores. E eu acho que foi das vezes que eu assisti o filme, foi a que eu mais me emocionei, assim, de realmente ver aquela luta refletida naquelas pessoas. Que é isso, é um professor de rede pública do interior do Amapá, mas sem ele, a luta pela democracia vai morrer. Vale destacar que o livro intitulado 64, Anatomia da Crise, aglutina 2 livros distintos de Vanderlei Guilherme dos Santos. O primeiro se chama Quem Dará o Golpe no Brasil, publicado em 1962, às vésperas do golpe militar. E 64, Anatomia da Crise, que data originalmente de 1987. O trabalho do cientista político, morto em 2019, é considerado uma referência no assunto por traçar o processo de gestação da empreitada militar. Já o livro 1964, visto e comentado pela Casa Branca, foi escrito por Marcos de Sá Correia a partir de materiais descobertos nos arquivos da Biblioteca Lyndon Baines Johnson da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. A obra revela detalhes que comprovam a atuação de Washington no golpe militar que levou o general Castelo Branco ao poder no Brasil. Já a obra 1964, Imagens de um Golpe de Estado, retrata ao longo de 180 páginas um conjunto de fotografias que exibem momentos ligados ao regime militar. Os registros são acompanhados de contextualização histórica e foram retirados de revistas, jornais, arquivos da Fundação Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional, entre outras fontes. Os 3 livros lançados pelo Senado podem ser baixados de graça na página da instituição. Os links estão disponíveis na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato, no endereço brasildefato.com.br. Para leitores que queiram adquirir a versão impressa dos materiais, as obras estão à venda a preço de custo, com valores que variam de R$ 8 a R$ 20. O Senado disponibiliza frete de graça para qualquer ponto do território nacional.
da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, locução Nara Lacerda. Esquecer não é opção. Qualquer democracia que se preze vai defender sempre a verdade, a memória e a justiça. As histórias dos que lutaram e resistiram não podem ser apagadas. Cada documento, cada fotografia, cada pesquisa lançada reforça o compromisso com o não repetir. Programa Bem Viver. E agora aquele recadinho do coração aqui no Bem Viver. A gente compartilha aquele bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. O nosso papo agora é sobre uma série que tem chamado a atenção no streaming da Netflix. Eu estou falando da minissérie Adolescência. E sobre o assunto, a nossa reportagem conversou com o professor Renato Levin Borges. Ele relaciona a minissérie à influência de Big Techs, extrema-direita e misoginia. A locução na reportagem é de Letícia Holanda. Poucas minisséries atraíram tanto o olhar do público nos últimos meses quanto a produção da Netflix Adolescência. O sucesso não é por acaso. A trama britânica chama atenção para a radicalização de jovens no ambiente online, com foco em comunidades misóginas. A produção conta a história de um adolescente de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola. Um dos termos apresentados, por exemplo, é incels, que vem do inglês e faz uma referência aos celibatários involuntários. Na prática, homens que culpam as mulheres por não terem uma vida sexual satisfatória. Neste universo, é propagada a teoria 80-20, em que 80% das mulheres sentiram atração por apenas 20% dos homens, relegando os outros sem oportunidades. Quem explica é o professor de filosofia e doutor em educação, Renato Levin Borges. O que são esses red pills incels? A gente tem um guarda-chuva maior conceitual que é o masculinismo, que está ligado àquilo que a gente chama de machosfera. É uma expressão que veio dos Estados Unidos, começo dos anos 2000, com a popularização da internet. A machosfera é uma série de sites, blogs. A machosfera já é uma tradução para o português, né? Principalmente feito por algumas pesquisadoras, como a Lola Aronovitch, que fez um estudo bastante pioneiro aqui no Brasil sobre ataque à escola e a relação com a masculinismo e a machosfera. A Menosphere, que é traduzido em machosfera, então essa comunidade de sites, blogs, youtubers que propagam misoginia. Na misoginia, a gente está falando de masculinismo. O que é o masculinismo? É um sistema de crenças que postula que a natural, muito entre aspas, dominação masculina e a própria construção do que é ser homem, como esse sujeito viril que usa a violência, quase aquela coisa romantizada na imagem, pode ser sintetizada na imagem de um viking, por exemplo, isso foi perdido. Isso foi perdido, degenerado. Porque isso é sempre a estrutura do pensamento da extrema-direita, a contemporaneidade é sempre o tempo da degeneração, é sempre um sintoma da destruição. E aí os masculinistas, como parte desse grande caldo que a gente pode chamar de extrema-direita, eles reconhecem que o mundo, por causa das demandas feministas, por causa do acesso a direitos das minorias, é um mundo que se degradou, que em alguma medida afeminou o homem, que tornou esse homem menos dominante e que passou, na verdade, a dominação das mulheres. Elas passaram a ser privilegiadas nos postos de trabalho, nas posições de poder e na sociedade. A linguagem e a dinâmica dessas comunidades, no entanto, parece ser de outro planeta quando os pais, os educadores e os investigadores tomam conhecimento do caso. O professor de filosofia e doutor em educação Renato Levin Borges afirma que a minissérie levanta o debate sobre o assunto ainda pouco falado.
isso que já ocorre há muito tempo e que a gente desconhece quase em absoluto. Para os jovens, é uma outra camada de realidade que não é, eventualmente é paralela, mas que acontece assim, nesse trânsito entre estar na escola, as atividades sociais que eventualmente eles tenham, mas tem esse âmbito que é um âmbito que eu chamaria de mais íntimo, de pertencimento, que são essas comunidades que eles constituem nas redes sociais. E aí a série vai abordar isso em relação a um tipo de comunidade misógina que é bastante preocupante e que cresceu muito nos últimos anos por conta da internet e das redes sociais, né? Borges explica que isso tem relação com a radicalização de jovens nas redes sociais por meio do contato com teorias da extrema-direita. A extrema-direita organiza um mundo que é, para muitos, muito difícil de ler, que tem muitas mudanças, que tem uma multiplicidade, uma emergência de identidades, de pautas, de modos de ser no mundo que, em alguma medida, desestruturam o mundo conhecido fácil que a extrema-direita vende. Porque a extrema-direita vende um mundo extremamente organizado, fácil e simplista. Então isso tem um apelo, evidentemente, sobre jovens que estão confusos, que querem se orientar no mundo, que não estão conseguindo ler esse mundo, que sofrem. Vem a extrema-direita e diz, a culpa é de A, a culpa é de B. Isso tem um apelo afetivo e subjetivo muito grande. Você pode acessar a entrevista completa na versão online dessa matéria no site do Brasil de Fato, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Letícia Holanda. Conversar, estabelecer limites e ensinar sobre segurança digital são passos essenciais, principalmente para os públicos mais jovens. Internet não necessariamente é algo ruim, ao contrário, pode até ser muito benéfica para todos e todas, mas a depender da forma que as coisas acontecem, pode ser algo catastrófico na formação de crianças e adolescentes. E a edição do Bem Viver de hoje, hein? Que não deixa nada a desejar na arte da interpretação, né? Que história é essa, minha gente? Deixa eu explicar aqui. É que vamos acompanhar outra conversa, agora com mais um ator de mão cheia aqui no Bem Viver. Dessa vez com Alexandre da Silva Santana. E aí, sabe quem é? Não? Peraí, mas eu também não ajudei, né? Mas com nome artístico vai ficar mais fácil, eu tenho certeza. Eu estou falando de Babu Santana. Além de ator, ele é cantor e ativista cultural e se destacou no cinema, na televisão e no teatro brasileiro. Sua trajetória artística começou no Nós do Morro, um projeto social e cultural no Morro do Vidigal, onde desenvolveu suas habilidades como ator. Seu grande destaque no cinema veio com o filme Tim Maia, de 2014, em que interpretou o icônico cantor da música brasileira, conquistando prêmios e reconhecimento da crítica. Além de sua atuação marcante no cinema, Babu também brilhou na televisão, participando de diversas novelas e séries. E ele falou com Lucas Salum sobre representatividade no teatro e no audiovisual. Babu Santana conversou sobre arte, identidade, resistência e sua nova peça, Os Irmãos Karamazov. Antes da carreira, o ator tinha dúvidas se conseguiria ocupar os palcos, atuar diante das câmeras e aparecer na TV. Isso, de acordo com ele, por ser um homem negro, gordo e de cabelo crespo. Eu acho que a principal coisa do humano é se beneficiar da dúvida. Se Deus não existe, foi Deus que criou o homem ou foi o homem que criou Deus? Porque se foi o homem que criou Deus, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Porque quem inventou o diabo? Foi a gente? Foi Deus? Babu comentou sobre as inspirações dele no teatro e na dramaturgia. Eu sou um apaixonado de Nelson Rodrigues, descobri que também Nelson Rodrigues é um apaixonado de Dostoiévski. Eu lembro que nas minhas pesquisas assim, de anos de teatro, o Nelson Rodrigues fizeram uma pergunta para o Nelson: o que você recomenda para uma pessoa de teatro? Leia Dostoiévski. E aí ele falou: o que mais? Leia mais um pouco. Eu acho que o Dostoiévski ele cabe em qualquer lugar do mundo, porque a gente está falando do egoísmo, né, da insensatez do ser humano que culpa Deus por conta dos seus problemas. A gente agora está com alteração no tempo, a gente está com perigo do derretimento das calotas polares e a gente quer pedir a Deus, por favor. Eu acho que se eu fosse Deus, eu falei: para de queimar o mato, para de ficar furando petróleo, para de ficar querendo consumir, para de ficar pegando o jatinho, que aí não precisa nem eu ajudar.
Babu também se dedica à música, tendo lançado projetos no rap e no samba. Ele é um grande defensor da cultura periférica e das questões raciais no Brasil. Outro destaque na trajetória dele foi a participação na edição de 2020 no reality show Big Brother Brasil. Engraçado quando as pessoas falam que me reconhecem pelo reality, né, pelo BBB. Eu falo, te conheci no BBB, tá, então você não me conhece. Porque antes do BBB tinha 20 e poucos anos de história, tinha não sei quantos anos de Nós do Morro, não sei quantos anos de cinema brasileiro, de televisão brasileira. Então, tudo, cara, desde a minha forma de vestir, as músicas que eu ouço, até a mãe dos meus filhos, sabe? Foi tudo conquistado ali através do Nós do Morro. Babu também comentou com a gente sobre a participação no projeto Nós do Morro. O Nós do Morro, cara, me forjou em quase tudo. Eu tenho uma família que me ama muito e me apoiou muito quando eu decidi ser ator. Apesar de não acreditar muito na onda de que um homem preto, favelado, periférico, sabe, fosse conseguir dar conta de sobreviver com essa profissão. E graças ao Nós do Morro, sempre tive meu porto seguro, né? Eu tive vários altos e baixos na minha carreira, tanto de estar ativo quanto questões financeiras, mas lá eu sempre pouso e lá eu sempre me alimento disso. E hoje eu sou diretor, eu fui um jovem ator, aspirante ator, e hoje eu sou um dos diretores do grupo. E isso é muito lindo. O ator falou sobre a origem do nome Babu. O Babu. O Babu, ele começou com bullying, um ato de racismo muito escroto, que era babuíno, né? E aí eu ficava muito furioso. E aí um dia a galera botando pilha, uns amigos muito próximos, eu falei, não vou agredir meus amigos próximos, mas quis colocar pra eles que isso era escroto, que era racismo. E aí o cara falou, olha, eu vou te chamar então só de Babu. Mesmo assim eu não gostava, porque ainda tinha reverência ali. Só que o meu pai também tinha o apelido de Babu, só que por outra coisa, outro contexto. Existia um personagem da Dina Eugênio, que era o Babu, um gênio que era atrapalhado, distraído, né? Então meu pai também era muito distraído, sei o quê. Então os amigos dele brincavam com ele falando que ele era o Babu do gênio da Dina Eugênio. E eu era o Babu também por outra causa. Aí um belo dia, os amigos do meu pai encontrou comigo e viu que meus amigos me chamavam de Babu. E ele falou, caraca, tu é Babu também? Eu falei, caraca, né? Meu pai tem apelido de Babu. E eu comecei a achar bonito a gente ter o mesmo apelido por origens distintas. E aí eu comecei a aceitar aquilo ali com mais tranquilidade. E quando eu vim tomar consciência, eu falei assim, é Babu que vocês querem, é Babu que vocês vão ter. Babu Santana também destacou suas expressões políticas presentes na afirmação de sua identidade. As pessoas às vezes confundem política com questão partidária, que não tem nada a ver. Tudo é política, né? Política partidária é uma coisa, mas o resto é uma dessas divisões. Mas tudo é política. Meu corpo é um corpo político, é um corpo necessário. Um corpo gordo, um corpo preto, um corpo periférico, uma arcada dentária avantajada, entendeu? Um cabelo crespo que eu amo, que é minha coroa, sabe? Que é o meu orgulho, que é a marca dos meus ancestrais. A gente não precisa estar em caixinha, na mesma caixinha, né? Eu acho que o mundo tem várias caixinhas e uma com certeza vai te caber. E que lindeza de palavras e reflexões, né? Quem quiser ainda assistir essa entrevista, pode ver no Bem Viver na TV, no YouTube. E isso é bem fácil, viu? Vai no site brasildefato.com.br e procura a seção TV BDF. A edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil de Fato 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar também em diversas rádios pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir.
Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.